Alô, prezado ouvinte, saudações fraternais. Meu nome é Peter Undo e queremos hoje apresentar o sétimo estudo dessa sequência sobre o tema Discernindo os Sinais dos Tempos. No estudo anterior, nós vimos a respeito da questão do controle econômico como um fator decisivo para controlar a humanidade. Então, estamos vivendo hoje numa fase de transição, da transição do tempo onde o mistério da iniquidade já está atuando, preparando o controle do mundo para o tempo quando realmente vai haver esse domínio total do anticristo. Estamos vivendo ainda numa época onde existe uma determinada autonomia dos países, dos povos. Porém, estamos agora no processo de transição, onde os países estão perdendo cada vez mais a sua autonomia. Então, de países autônomos, estamos indo para uma dependência total. Quando antigamente se falava independência ou morte, agora estamos chegando perto de uma época em que a frase será dependência ou morte. Ou você depende desse sistema globalista que vai controlar o mundo, ou você simplesmente vai morrer. Lembra-se em Apocalipse capítulo 13, verso 7, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Então, um líder vai realmente dominar sobre o mundo inteiro. Mas não é só um líder. Acima dele está o dragão, Satanás, e ele, então, como líder político e Deus, e ao lado dele, então, uma segunda besta, que é o falso profeta. E a Bíblia diz: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então, estamos chegando cada vez mais perto dessa fase em que um homem vai ter a liderança sobre o mundo inteiro. Estamos numa fase de transição em que os países estão perdendo gradualmente a sua autonomia. E muitos líderes nos diversos países, inclusive aqui no Brasil, estão comprometidos para apressar essa transição para um governo globalista. E qualquer líder político que hoje está lutando contra isso, não está lutando apenas contra um poder dentro do país, mas contra uma organização internacional, supranacional, é uma luta contra o sistema global. Estamos vivendo na época da internacionalização. Tudo assume características internacionais. E nós precisamos saber que a luta da sociedade conservadora, e especialmente dos cristãos, vai continuar. Independentemente do desfecho político da atualidade, essa luta vai continuar até finalmente o mundo inteiro estiver sobre este governo mundial. Internacionalização da saúde. O Brasil não tem mais autonomia total para decidir questões de saúde. O governo, o Supremo Tribunal Federal avisa: se o governo tomar decisão que contraria a OMS, o Supremo não deve validar, diz o ministro Gilmar Mendes. Ele deu essa declaração a participar da videoconferência. No fim de semana, a AGU informou ao STF que o governo federal segue recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, o país está sendo coagido, obrigado a se submeter às regras da Organização Mundial da Saúde em vários setores. Por isso, existem muitos documentos falando já sobre o ano 2030
Galmifusa, por exemplo, escreve Passaporte 2030, o sequestro silencioso da liberdade. Então vem o grande reset e o novo normal, onde realmente o mundo é dominado por uma organização. Nós temos também a internacionalização religiosa. Para além das fronteiras nacionais, transnacionalização e internacionalização religiosa, novas formas de ser e estar na política. Então, a cada das religiões é uma manifestação disso, onde se assume cada vez mais compromissos com determinados ensinamentos e padrões de vida religiosa, e finalmente os países vão ser obrigados a seguir essas normas, ou então aqueles que se negarem vão ser perseguidos e mortos. O pluralismo e as diferenças de religião, assim como de raça, gênero e linguagem, diz a declaração, são uma expressão da sabedoria e da vontade de Deus com a qual Ele criou o homem, razão pela qual qualquer ato de coerção para com uma determinada religião ou doutrina religiosa é inaceitável. Quer dizer, você não pode mais discordar dos princípios que eles estão elaborando para a defesa do pluralismo religioso, para a defesa de aceitação de gênero, sexualidade, linguagem e assim por diante. Então, estamos chegando rapidamente nessa fase de transição para aceitar as normas que eles estão começando a impor. Também existe a internacionalização da educação, especialmente superior, e construção da cidadania global. O que quer dizer isso? A construção da cidadania global, onde a pessoa não se sente mais cidadão de um país, mas cidadão do mundo, e que se submete às leis que estão sendo impostas para o mundo inteiro. E eles usam muito a educação. As universidades estão infiltradas de elementos que defendem esses princípios que são totalmente anticristãos. Por exemplo, Internacionalização da Educação, um livro escrito por Belmiro do Nascimento João, Internacionalização da Educação Básica, reflexões sobre ações no ensino médio e assim por diante. Então, temos sempre de novo as escolas como foco para formar um homem global, um homem que se submete às normas que estão sendo preparadas e impostas gradualmente para o mundo inteiro. Também existe a internacionalização da área econômica, sobre a qual falamos no estudo passado. Então, a economia vai assumindo cada vez mais características para haver um poder para controlar cada cidadão do mundo. E a Bíblia fala sobre isso e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui ele fala sobre um controle total na área econômica, mas com dinheiro em espécie circulando, seria impossível esse controle total. Por isso, o plano é que todas as transações serão digitais. De acordo com o projeto de lei, a produção, circulação e uso de dinheiro em espécie seria proibida em duas fases aqui no Brasil. Cédulas de 50 ou mais seriam extintas em até um ano. Enquanto isso, cédulas abaixo desse valor sairiam de circulação em até 5 anos. O papel moeda seria permitido apenas para fins de registro histórico.
Então, veja o que está acontecendo aqui no Brasil. Esse plano está em pleno andamento e nós, em pouco tempo, podemos perder o dinheiro de usar cédulas. Assim, o governo consegue fazer um controle total da economia. Então, por isso a Bíblia diz: Deus-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Isso inclui também o Brasil. E a China é muitas vezes citada como modelo, porque lá eles já estão colocando em prática esse sistema onde existe o cartão de crédito social, e se a pessoa tem determinados comportamentos que não condizem com a política do governo, ela pede crédito e não vai poder comprar ou vender, conforme já explicamos no estudo anterior. Aqui no Brasil se fala sobre um governo semipresidencialista. Dentro da Constituição, nós somos um governo país presidencialista, mas pessoas, desconsiderando o que a Constituição ensina, afirmam o contrário. E por quê? Essa movimentação para globalismo deixa a Constituição de lado, a independência fica comprometida e as pessoas se comprometem com a agenda global. E assim a Constituição é literalmente rasgada. Por que o Brasil é um obstáculo para os globalistas? O Brasil é um dos países que melhor se saiu em todo o mundo nessa época de pandemia e de crise. Não deveria o Brasil constar como exemplo? Não. Há líderes mundiais que lutam contra o Brasil e por vários motivos. Em primeiro lugar, nós temos ouvido aqui sempre das autoridades: Deus acima de todos. E esse movimento globalista não quer saber de Deus acima de todos. Eles querem o governante mundial acima de todos. Então, eles odeiam um governo que foge desse princípio que eles estão adotando. Ou nós ouvimos a frase Brasil acima de tudo. Mas eles odeiam o nacionalismo. Seu patriotismo não me representa, dizem eles, colocando então o sinal de anarquia. Eles querem terminar com o nacionalismo para implantar o internacionalismo. E por isso Lula e Alckmin cantam o hino da Internacional Socialista, porque não querem mais um país desvinculado desse movimento pró-anticristo. Nós estamos ouvindo aqui no Brasil um clamor pela família. Famílias e mais famílias estão fazendo manifestações para manter a estrutura familiar. Mas eles lutam pelo fim da família. Então odeiam o patriotismo do Brasil porque querem acabar com a família. Nós estamos tendo um governo que defende a vida e é contra o aborto. Mas outras pessoas dizem todo mundo deveria ter direito ao aborto. Quer dizer, a morte deve ser legalizada. Então eles odeiam aqueles que defendem a integridade da vida. A Bíblia diz: não conhece o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Todo aquele que anda por elas não tem conhecimento de paz. São pessoas completamente perdidas em relação ao Evangelho e à Palavra de Deus. Por isso o direito se tornou atrás e a justiça se põe de longe, porque a verdade anda tropeçando nas ruas e a equidade não pode entrar. Então a verdade anda tropeçando. Os princípios básicos da vida cristã estão sendo postos de lado passo a passo. E o texto continua: sim, a verdade desfalece
e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O Senhor viu e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça. Então, quem está tendo coragem de defender a verdade vai ser despojado. Quantas pessoas já perderam seus canais na internet pelo fato de defenderem a verdade? Dinheiro bloqueado pela justiça. Por quê? Porque a pessoa não concorda com esse movimento em prol de um governo mundial. TSE desmonetiza canais de direita no YouTube e intima Carlos Bolsonaro. Então, tantos canais já foram desmonetizados ou simplesmente extintos no mundo inteiro. YouTube bloqueia perfil de pastor que defendia cura gay. Então, pelo fato que ele prega a verdade da palavra de Deus, o canal dele simplesmente é bloqueado. A psicóloga cristã citou como um dos exemplos do caso do pastor Jorge Linhares, que em agosto de 2021 precisou prestar esclarecimento no Ministério Público de Minas Gerais após ser acusado de propagar ódio por declarar que menino é menino e menina é menina. Então, não é mais permitido falar que menino é menino e menina é menina. Quer dizer, fato científico comprovado que todo mundo sabe, mas a verdade anda tropeçando. E quem se arrisca a ser honesto corre o risco de ser despojado. Isso vemos acontecendo aqui no nosso país. O cristão, no meio dessa crise, precisa lembrar de alguns fatos importantes. Em primeiro lugar, a Escritura está se cumprindo. Aquilo que a Bíblia profetiza já desde o Velho Testamento e continua no Novo Testamento vai se cumprir. É uma realidade que não vamos poder mudar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, também nesse sentido, a iniquidade está se multiplicando, a injustiça está se multiplicando. Sentenças completamente injustas estão sendo proferidas e pessoas honestas estão sendo castigadas pela sua honestidade. Devemos lembrar que nós não somos deste mundo. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porém, não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então nós somos odiados porque não pertencemos a esse mundo, nós somos cidadãos celestes e precisamos contar com este ódio. Jesus disse, dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Devemos falar a verdade e condenar o pecado, sim. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, precisamos falar a verdade, independentemente se vai agradar ou se não vai agradar. Devemos lembrar que a nossa missão principal não é envolvimento político, e sim a pregação do Evangelho. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Também nesse tempo difícil, nós devemos anunciar a palavra, porque a maioria das pessoas está perdida e indo para a perdição. Não vamos reformar este mundo, mas podemos levar pessoas a Cristo. E a pergunta é, você vai encontrar alguém lá no céu, uma pessoa que foi salva pelo seu ministério? Como vai ser gostoso encontrar pessoas lá que ouviram da sua parte a palavra de Deus, viram o seu testemunho e receberam a Cristo em sua vida.
Os que foram sábios, pois, resplandecerão como fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Então, vale a pena ensinar a justiça, e o fruto disso vai ser um resplendor por toda a eternidade. Então, vamos lembrar, a nossa missão principal continua sendo a pregação do Evangelho. Não é um movimento político que vai mudar o mundo, mas a pregação do Evangelho vai transformar vidas em vidas salvas para a honra e louvor do nome do Senhor. Então, estamos vivendo, sim, nos tempos finais, no tempo em que o mistério da justiça está preparando o governo de Cristo. E nesse tempo, nós devemos pregar a palavra de Deus. Que Deus possa nos fazer reconhecer a nossa grande missão e cumprir essa missão com toda a dedicação para a honra e glória do Senhor. Amém.